Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder receber e eternizar, imortalizar a história de uma grande mulher que nasceu em Governador Valadares, foi criada em Frei Inocêncio e hoje ganha vida na Europa, lá em Lisboa, Portugal, e que é dona de uma exímia e magnífica história de vida. Ana Paula, esteticista corporal, dona de um enredo de vida gigantesco na área da estética e com quem eu terei a honra, a partir deste momento, de conversar em mais um episódio aqui do podcast Resenha Cast. Ana Paula, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por estar aqui. É uma honra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Verdade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Ana, para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer que, como eu tenho 28 anos e eu sempre fui muito ligado aos veículos de comunicação. Haja vista que os anos se passaram e eu me formei em jornalista na profissão. Então, desde muito pequeno, eu sempre fui uma criança muito vidrada em tudo que passava na televisão. Sempre li muito jornal impresso, ouvia muito rádio, televisão então nem se fala. E eu me lembro, Ana, que no início dos anos 2000, ali no início da minha infância, eu não me recordo de ver nos programas da Globo, da SBT, da Band, da Rede TV, enfim, o assunto saúde mental ser debatido. E, infelizmente, parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade, toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje se tornou muito comum, e pode puxar na sua memória aí, durante rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, a seguinte pergunta: como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Feita essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para Ana Paula? Então, a minha cabeça hoje, ela tá mais tranquila. Sim. Porque o ano passado eu tive algumas fases da minha vida com meu filho, então para mim foi um ano muito, que eu digo que foi um ano de muito desafio. Sim. Então, assim, todo ano eu decido vir para o Brasil no mês de janeiro, justamente para mim poder ter um tempo, Claro. assim, para me colocar minha cabeça no lugar, para me poder estar ali, aqui junto com a minha família, também perto da minha mãe, porque eu vim aqui buscar um pouco de colo, porque Claro. A gente está lá fora, a gente acaba sentindo falta disso. Esse ano de 2025, graças a Deus, eu estou começando assim com a cabeça mais leve. Sim. Mas o ano passado foi um ano assim, muito desafiador mesmo. Em relação à sua história de vida, é interessante notar que você nasceu em Governador Valadares, foi criado em Frei Inocêncio e hoje você ganha a vida, graças a Deus, já há quase 10 anos em Portugal. Mas vamos voltar a algumas casas da sua vida. Como é que era a Ana Paula nos tempos de escola? Ana Paula no tempo de escola. Assim, Ana Paula no tempo de escola não era muito uma menina que gostava de estudar, né? Foi sincera, gostei. Não gostava. Por acaso, ontem eu tava me lembrando, estava conversando com uma amiga minha, estava lembrando que quando eu era mais nova, a minha mãe mandava eu e meu irmão para a escola, Sim. que é o meu irmão mais novo que eu, e muitas das vezes eu não ia para a escola. Eu pegava meu irmão e ia brincar. Ficava brincando até na hora de voltar para casa. Chegava em casa, mãe, eu tava na escola. Hoje eu vejo que meu filho, às vezes ele liga para mim e fala assim: mãe, posso faltar de aula hoje? Aí você lembra do seu tempo. Eu falei assim, ele não puxou não, ele herdou. Porque eu era assim, eu gostava muito de fugir um pouco da escola. Mas também gostava muito de estar lá quando você ia, né? Quando eu ia. Brincadeira. Não, mas é verdade, isso era quando eu ia. Portanto,
principalmente na fase quando eu era ainda mais nova, porque depois que eu fui para a escola estadual, Sim. aí eu comecei a gostar menos ainda. É. Em relação ao tempo de escola, e olha aí, você conversando comigo aqui agora se recordou e lembrou de um período muito gostoso da sua vida. E o tempo de escola, ele carrega consigo esse tipo de sentimento e de sensação, de ser uma época muito gostosa, muito nostálgica. E é claro que existem exceções, mas para todo mundo, o tempo de escola ele foi o tempo mais gostoso da vida, até pelo fato de que durante o tempo de escola, é claro que existem exceções, mas normalmente a criança ali na escola, ela não tinha ou não tem as obrigações da vida adulta. Nossa única preocupação era estudar para passar de ano, não tomar recuperação, não ficar na escola até o Natal para poder curtir as férias. Quando virava o ano, tinha aquela expectativa da compra dos materiais, saber se iria ficar na mesma sala da melhor amiga, do melhor amigo, enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você vai lá em Frei Inocêncio, você passa em frente à escola que você estudou e vem na sua cabeça na hora. Então, a grande lembrança. Deixa eu lá ver, porque tem várias. Imagina. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu morei com meus tios na roça. Sim. Isso para mim era uma coisa que eu gostava muito. Porque tinha o ônibus, né, que pegava a gente lá na roça, levava para a cidade. E então, assim, eu fiz algumas amizades nesse tempo que eu morava, que não era amizade que a gente ia na casa dos amigos, porque a gente morava na roça, às vezes morava um ali, outro lá, mas na hora de se encontrar no ônibus é que era gostoso. E então, assim, essa, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, de uma lembrança boa que eu tinha. Era isso, era ter ali, tá com as meninas que eu gostava, que eu tinha feito amizade, a gente ter aquele tempo ali do ônibus até chegar na escola, porque era, o quê? Deixa eu ver, são 12 quilômetros da onde a minha tia mora até a cidade. Sim. Então, assim, a gente tinha 12 quilômetros para poder fofocar, para colocar as fofocas em dia, porque depois, quando chegava também na sala, a gente não podia estar conversando, mas a gente aproveitava aquele momento ali para a gente estar juntas. E depois, na hora do recreio também, era algo que eu gostava muito de fazer. Hoje você é referência não só aqui em Valadares e região, mas também em Lisboa, Portugal, por todo o seu amor, carinho e afeto que você possui pela área da estética como um todo, pela área da beleza, que tem crescido bastante, não só aqui em Governador Valadares, mas em todo o mundo, podemos dizer assim. Mas você foi escolhida para a área da estética, profissionalmente falando, ou a área da beleza, da estética, que te escolheu? Pera lá. Eu acho que foi... Eu escolhi, porque eu, desde pequena, eu sempre gostei de cuidar. Quando eu era mais nova, que eu morava em Frei Inocêncio, eu tinha uma paixão por fazer unha. Então, eu estava sempre ali com alicate, eu ia na casa das minhas primas, pedia para fazer a unha delas. E começou tudo ali. Sim. Dos cuidados, começou ali. Depois, ao longo do tempo, eu ainda continuei fazendo unha, fiz unha por muito tempo. Depois eu fui trabalhar num salão de uma amiga minha, em Frei Inocêncio. Fazia unha, mas também comecei a ter gosto de fazer o cabelo também. E aí começou ali. Quando eu fui para Portugal, eu já trabalhava em Frei Inocêncio com unha. Só que eu cheguei em Portugal, eu continuei, né, não deixei de fazer, mas eu vi que era uma área que para mim também não dava
não tava dar lucro. Sim. Até porque hoje o que tá assim, o que cresceu mais mesmo foi a questão do alongamento. E naquela altura era unha comum. E, então eu ganhava muito pouquinho na época quando eu fui. Daí eu vi que não estava dando saída, foi onde eu fui cuidar de pessoas. Então, assim, para mim, eu falo que foi eu que escolhi, porque eu sempre gostei de cuidar. Sim. Mesmo quando eu trabalhava com idoso, eu tinha, assim, um carinho, um amor. Falava com eles, eu estou cuidando de vocês como se eu estivesse cuidando da minha mãe, dos meus avós. E também pensando que daqui mais uns anos também eu vou envelhecer. Então, eu gostaria de que, quando eu tivesse mais velha, que cuidasse de mim com esse mesmo amor e mesmo carinho. E fui ali, né, nesses cuidados. Depois eu fui para a área corporal, Sim. que também foi até uma amiga que me aconselhou. Eu já tinha tirado algumas formação e ela disse para mim, por que você não fixa em uma coisa só? Porque na altura eu tinha curso de manicure, depois eu fiz curso de alongamento, depois eu fiz curso para cabelo. Sim. Aí fui fazer curso para a área corporal. Aí ela ainda fez um tratamento comigo, ela falou assim, olha, eu acho que você vai sair muito bem se você fixar numa coisa só. Daquele dia para cá, eu peguei aquele conselho dela, falei assim, eu não vou ficar fazendo um curso ali, um curso aqui, eu vou focar numa área só. Aí foquei só na área mesmo corporal e parei com todas as outras áreas que eu trabalhava e eu fiquei só na corporal. Então, assim, foi algo que eu escolhi porque eu sempre gostei mesmo de cuidar. Independente se fosse cuidar só na área da estética, como cuidar também, como eu cuidava das pessoas, dessa senhora, dessas pessoas idosas em Portugal. Então, para mim, eu acho que o cuidado mesmo é que está comigo. Você já era muito conhecida e muito bem renomada aqui em Governador Valadares, quando lá em 2016 você foi parar em Portugal para poder ter uma experiência nova e fazer com que o seu nome pudesse ser ainda mais engrandecido na área da estética, na área da beleza como um todo, para a sua história de vida e também, claro, para os portugueses. Queria saber, antes de a gente poder falar sobre questões mais específicas do seu trabalho, não só aqui, mas principalmente em Portugal, por que a Ana Paula, nascida em Governador Valadares, que se criou em Frei Inocêncio, anos depois foi parar em Portugal? Eu sempre, desde criança, eu sempre tive vontade de conhecer Portugal. Desde muito nova. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Sim. Portugal sempre teve assim no meu coração. E quando foi no ano de 2016, eu ainda era casada, né? Eu falei com meu ex-marido, eu falei assim, olha, parece que as coisas esse ano não vai ficar tão boa aqui no Brasil. Eu acho que seria muito bom se a gente tentasse e viver lá em Portugal. Sim. Aí ele aceitou a ideia. Eu já conheci algumas pessoas lá. Na altura a gente não tinha condição de ir nós três, né? Aí eu entrei em contato com a pessoa que eu já conhecia lá, perguntei se poderia receber ele por uns dias e ajudar com questão de trabalho. A pessoa disse que sim, que recebia. E aí ele foi. Depois, com 3 meses que ele foi, eu também fui. Aí eu fui com meu filho. Sim. E no início, né, que eu acho que todo mundo tem essa questão do início, que não é nada fácil. O início foi um início muito doloroso.
Tinha dia que eu chorava, falava, Deus, por que você me deixou vir para cá, Senhor? Mas era um processo que eu tinha que viver ele, né? E então, assim, o início foi muito complicado, mas foi em torno de um ano. 1 ano eu chorava muito, eu queria voltar para trás. Mas aí eu pensava assim, mas se eu voltar, eu vou desestabilizar meu marido todo. Ele está trabalhando, nós vamos ter que chegar no Brasil, recomeçar também do zero. Então eu pensava, não, eu vou ficar quietinha, eu não vou estar despertando esse desejo nele. Aí me lembro que uma vez eu trabalhava numa academia, lá em Portugal fala Sim. ginásio. Trabalhava em uma academia lá e chegou, tinha um pastor que ele estava trabalhando, fazendo um trabalho de obra lá. Aí eu estava bem triste nesse dia, estava angustiada, querendo voltar. Ele falou comigo, o que você tem? Eu falei, aí eu comentei para ele. Aí eu falei assim, eu já não estou conseguindo mais ficar aqui, eu tô com muita saudade de voltar para o Brasil, da minha família. Ele falou uma coisa comigo que depois daquele dia, o desejo de voltar para o Brasil acabou. Ele falou assim, olha, deixa eu te falar com você. Você está querendo ir embora por causa da saudade, né? Pois. Então, assim, quando você chegar lá, a primeira semana e a segunda você vai ser novidade. Mas depois você não vai ser mais novidade. Lá ninguém vai parar a vida porque você chegou. Todo mundo que está lá vai continuar a mesma rotina, a mesma vida. E aí depois, como é que vai ser a sua? Você vai parar e vai pensar, eu estava em Portugal, tinha minhas oportunidades e voltei por causa da saudade. Na primeira semana, segunda, eu fui novidade, mas depois as pessoas estão lá vivendo a vida delas e já não está mais nem aí para mim. Então, aquele dia, assim, parece que foi um despertar, sabe? Parece que foi algo, assim, eu acredito que foi algo de Deus mesmo, para usar ele para falar isso comigo. E a vontade passou ali naquele dia. E sobre a Ana Paula, voltada para a área da estética. E hoje em dia, aqui em Governador Valadares, por exemplo, é muito perceptível e dá para ver claramente o quanto que esse segmento profissional tem crescido. Não só pelo número de profissionais existentes nesse mercado, mas principalmente pela quantidade inesgotável de espaços voltados para alguma parte da estética. É cabelo, unha, sobrancelha, enfim. Você que começou nessa área profissional quando não era moda, quando não era o que era hoje, imagina, me corrija se eu estiver errado. A que se deve o fato desse crescimento exponencial da área da beleza como um todo? Aqui em Governador Valadares, por exemplo. Olha, é uma área assim que realmente tem crescido muito e hoje, igual eu te falei, eu comecei, né, fazendo ali unhas normais e daí a pouco já surgiu a questão do alongamento. Sim. Então, assim, a área da estética, acho que se a gente procurar muito entender, a gente fica até um pouco confuso, porque é tanta coisa que eles lançam praticamente todo dia. Se você for olhar no mercado da estética, você vai ter uma novidade todo dia. Então, assim, é uma área que não tem como a gente nem descrever muito, porque é algo que a estética ela não faz bem só para a questão estética, mas também para a saúde. Sim. Igual no meu caso, eu tive gosto de ir para a área corporal justamente por isso. Porque hoje eu vejo que eu posso ajudar pessoas que estão ali com a autoestima para baixo, que tipo elas têm uma ideia de que para elas não tem jeito. Eu já cheguei a pegar clientes que
o ano passado mesmo eu tive em Valadares, eu atendi uma cliente. Hoje, assim, é uma pessoa que eu hoje tenho, assim, um carinho muito grande por ela. Muito, muito, muito humilde. Ela disse para mim que teve numa estética aqui em Valadares para poder fazer uma avaliação. E eles simplesmente olharam para ela e falaram assim: o seu caso é só cirurgia. E aí, quando eu vim para o Brasil, que eu comecei a divulgar o meu trabalho aqui o ano passado, ela conheceu o meu trabalho pela rede social. E aí ela foi ter comigo aqui, eu tenho a minha estética aqui em Valadares, então ela foi ter comigo lá e eu fiz a avaliação dela, peguei o caso dela com muito carinho, e com muita empatia, porque para mim eu acho que para você trabalhar com isso também tem que ter muita empatia. Claro. E então, assim, em 4 semanas eu entreguei um resultado assim absurdo para ela, para uma pessoa que o caso dela seria só cirurgia e não seria só cirurgia. Então, assim, a estética para mim é isso, cuidar, né, da beleza mesmo, mas também da saúde, que é esses casos. Esse ano mesmo, de 2025, eu tive um cliente também em Portugal, que ele estava bem acima do peso. Ele já tinha procurado várias outras clínicas em Portugal, mas nunca conseguia também ter nenhum resultado, não conseguia ver nenhuma evolução, porque para ele também aquilo ali seria só a questão da cirurgia. E ele fez uma avaliação, eu montei um plano de tratamento para ele, começamos a tratar. Teve lá, em 4 semanas, 10 quilos eliminado. Então, assim, é a saúde. Claro. Não é só a questão estética, mas a questão da saúde também. Então, assim, para mim a estética é isso. Em relação a ser uma profissional inserida nesse contexto, nessa vertente que tem ganhado um corpo, um tamanho muito abrangente em todo o mundo, porque você, enquanto moradora de Governador Valadares, sabe o crescimento desse mercado. E morando em Portugal, no velho continente, na Europa, também percebe esse tipo de movimento. E pelo fato de você morar em Portugal e ser uma profissional da área da beleza, você tem mais do que propriedade para poder falar sobre como é a área da beleza em Portugal. Qual que é a grande diferença que você percebe de uma profissional, de uma esteticista corporal que trabalha em Portugal, para uma mesma profissional que atua nesse mesmo segmento aqui no Brasil? Qual que é a grande diferença que você vê? Olha, igual eu já ouvi muitas pessoas falar que antigamente, hoje não. Hoje a área da estética em Portugal tem crescido muito. Mas antes eles falavam assim que eles não tinham muito aquele gosto. Sim. Como a mulher brasileira tem, aquela vaidade. Mas hoje eu não sei se é porque Portugal está tomado de brasileiro, que despertou isso na mulher portuguesa. E no homem também, porque lá é assim, os homens também se tornou pessoas muito vaidosas. Eles vai mesmo na estética, eles cuidam do corpo. Então, assim, para mim hoje eu vejo Portugal na área da estética muito igual ao Brasil. Mas eu, igual eu te falei, eu tenho essa visão porque Portugal hoje é tomado por brasileiro. Então, principalmente nós brasileiros, eles valorizam muito nós lá fora. Eles veem a gente como profissionais mesmo, que tem assim, um destaque muito diferente até deles próprios. Sim. Então, para mim, hoje tá andando, os dois estão andando muito
muito um do lado do outro. Porque quando eu venho para cá, eu consigo perceber isso, porque como eu tenho uma estética aqui, e eu também tenho lá, então eu trabalho muito bem aqui e trabalho muito bem lá. Então, assim, eu consigo ver que um não está à frente do outro. Hoje, não. Mas antes, sim. Antes, Brasil, com certeza, na questão de estética, muito mais à frente. Mas por nós brasileiros hoje ter invadido mesmo Portugal e levado muita coisa, muita técnica para lá, para fora, não só em Portugal, mas ali na Europa, porque brasileiro está espalhado para todos os lados. Eu já fui atender o ano passado, eu atendi na Suíça, o ano retrasado eu atendi na França. Então, assim, nós estamos espalhados. E tenho muitas amigas que são brasileiras, esteticistas, espalhadas para a Europa toda, Suíça, França, Espanha, e assim vai. Então, assim, nós estamos levando mesmo a estética tanto para cá, mas também para fora daqui, tá? Agora, Portugal também, acho que por ser também um país assim bem pequeno, porque ele é muito, muito pequenininho mesmo. Então, assim, hoje eu acho que ele acompanhou também por esse fato de ser um país pequeno e tá, assim, absurdamente cheio de brasileiro. Qual que é o grande desafio do brasileiro que mora em Portugal e em relação ao desafio que você encontrou ou que você encontra já morando lá em Portugal há quase 10 anos? Sobre essas dificuldades, esses desafios, essas batalhas, o que mais te chama a atenção? Qual que é... E que pode servir até de, não sei se alerta, mas uma espécie de dica para quem está aqui em Valadares ou no Brasil e que tem o desejo de poder ir para Portugal por alguma razão. O que ele vai encontrar? O que o brasileiro vai encontrar de fator desafiador lá em Portugal? É até engraçado, sabe? Porque é muito desafio. Começando pela questão, a gente chega, né? Tem a questão da documentação. Sim. É um desafio imenso para a gente se legalizar. Hoje eu vejo que tá mais fácil do que na minha época, quando eu fui em 2016. Ontem eu estava vendo até um vídeo de um brasileiro que ele postou: morar em Lisboa é muito bom. Até você não começar a sair para poder procurar. Imagina que ele quer fazer um documento, segurança social lá em Portugal, é o nosso CPF aqui do Brasil. Sim. Aí, se ele tem que sair para fazer esse documento, ele começa já ali ver já algumas dificuldades. A gente ali já tem que estar preparado para tomar muito não, para ter uma canseira muito grande, porque é uma coisa que lá no interior se faz com um dia, em Lisboa, por acaso faz com um mês ou até mais. Trabalho também. Hoje em dia, assim, tem trabalho? Tem. Eu costumo dizer que lá tem trabalho, não tem quem quer trabalhar, porque tem essa questão. Às vezes a pessoa sai do Brasil e sai com uma profissão e quer chegar lá e trabalhar na mesma área, e não vai trabalhar. Quando chega, infelizmente, não vai, porque nós não temos documento, não estamos no nosso país. Então, a gente vai passar por essa dificuldade em questão de trabalho. Moradia, hoje em Portugal. Quem tem casa para morar, tem casa. Quem não tem, é uma dificuldade muito grande. Primeiro que as rendas estão muito altas. Para alugar um apartamento hoje, por exemplo, em Portugal, a pessoa ela tem que ter uma quantidade de caução absurda. Sim. Que hoje eles pedem.
Vamos supor que você vai alugar um apartamento, eles vão te pedir 3, 4, até 5 calção. As rendas estão muito alta. Aí, a calção fora o aluguel. Aí vem a questão de alguns documentos que eles vão pedir. Se a pessoa não tem tudo aquilo ali, já é mais uma barreira, né? Então, assim, são essas coisas que a gente enfrenta, essas dificuldades. Para nós aqui no Brasil não estamos habituados com isso. A gente chega, vai no próprio proprietário, aluga a casa, paga só o aluguel e já muda. Sim. Lá já tem toda essa dificuldade. Você tem que pagar várias calção, pagar o aluguel para você poder e ter os documentos. A outra opção é morar em quarto, né? Mas até hoje, até os quartos em Portugal também está um valor absurdo, sério. Tem quarto em Portugal que está custando aí 500, 600 euros. Então, assim, são valores muito altos. Um valor que você pagaria. Quando eu fui em 2018, eu morava em um apartamento em Portugal, pagava 270 euros. Hoje você não acha um apartamento de 270 euros. Nem um quarto você acha mais nesse valor. Então, assim, são algumas dificuldades. Às vezes a gente sai daqui com uma mala cheia de sonhos. Só que a gente só pensa nos sonhos, não está preparado para o que está para vir junto desses sonhos. Então, assim, essas são as dificuldades. Mas é igual eu falo, o meu conselho para as pessoas que não desistir. A gente tem que passar, todo mundo tem que passar por um processo, né? Se você não passa por esse processo, alguma coisa está errada. Porque a gente não vem... tudo que é muito fácil, a gente pode ficar um pouco duvidoso que tem alguma coisa que não tá batendo bem. E o processo faz parte da nossa vida. Então, assim, aceitar os processos que estão vindo e ficar firme, não desistir. Eu tinha tudo para ter desistido, porque eu passei por muitas dificuldades lá, e eu cheguei lá com uma criança com 3 anos de idade. Então, é diferente de uma pessoa chegar sozinha. Ele consegue fazer muita coisa. Mas com uma criança é diferente. Quando eu cheguei, eu fui morar num apartamento que tinha 10 pessoas. A gente dividia um apartamento com 10 pessoas. Então, assim, imagina como que não era viver num apartamento com 10 pessoas. E eu não estava habituada com aquilo. Eu vivia aqui no Brasil, a gente não divide aqui apartamento com ninguém. Então, você tem... aí já começa, né? Você não tem condição de pagar um aluguel, você vai morar num quarto, mas ali vem alguns desafios. Sim. Então, ali a gente já tem que começar já e pensar, não, eu não quis ser imigrante, então vou aceitar o que está para vir. E é isso. Nós falamos aqui do seu tempo de escola, nós falamos aqui sobre o ano específico que você foi para Portugal, que foi 2016. Mas talvez nenhum desses períodos ou nenhum desses anos foi o mais importante pensando no ano de 2013. Afinal de contas, em 2013, você conseguiu e acabou tendo e recebendo a maior dádiva que Deus pode conceder a uma mulher, que é a dádiva de ser mãe, que é a maternidade. O quanto que o Kaique mudou a sua vida? Não. O Kaique mudou minha vida em tudo. Tudo. O Kaique, para mim, ele me trouxe... Eu falo assim com ele, assim, Kaique, a mamãe orou tanto pedindo um companheiro. E às vezes a mulher às vezes ora pedindo a Deus um companheiro, achando que vai ser um marido. Mas esse companheiro pode ser um filho. Sim. Hoje eu vejo que a minha oração foi respondida, mas Deus me dando o meu companheiro, que é o Kaique. Então, assim, o Kaique mudou minha vida. Ele me fez ser uma
uma mulher mais forte. Ele me ensina muita coisa. Ele é uma criança assim muito calma. Às vezes eu estou passando por alguma coisa, ele fala: não, mãe, calma, você não precisa de ficar assim. Então, assim, é uma criança que só me fez bem, só me trouxe coisas boas. Eu falo com Deus que eu sou assim extremamente grata pela vida dele e muito, muito apaixonada pelo meu filho. Eu sou aquela mãe assim que, meu Deus do céu, hoje eu melhorei bastante, mas eu era aquela mãe que o Kaique não podia nem cair, que já doía dentro de mim. Mas hoje não, hoje eu tô assim ficando uma mãe que eu tô deixando ele mais à vontade, mas ele para mim é tudo, ele mudou minha vida completamente, ele me fez ter mais maturidade, mais responsabilidade. Hoje tudo que eu vou fazer, eu penso se vai fazer algum mal para ele, se vai trazer algum danos para ele. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e estava falando com ela sobre a minha tempestade não pode molhar o Kaique, né? Nada daquilo que eu passo não pode atingir ele. Sim. Então, assim, ele para mim é tudo, tudo. Hoje, se eu sou quem eu sou, graças a Deus e depois o Kaique, porque é tudo por ele. Eu falo com ele: Kaique, a mamãe é tudo por você e por mim. A nossa vida se parece com um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze, ele tem páginas, tem capítulos, tem a introdução, tem a conclusão, tem a numeração das páginas. E pelo fato da nossa vida ser idêntica a um livro, nós também temos capítulos positivos ou negativos. E isso faz parte da nossa vida. No livro da vida da Ana Paula, qual que é o capítulo mais triste da sua história? Para mim, o capítulo mais triste foi 2020. Foi dia 24 de 2020, quando eu perdi meu irmão. Dia 24 de qual mês? De dezembro. Foi na véspera de Natal, quando eu perdi meu irmão. Eu tive no Brasil, fiquei aqui 9 meses, que foi na pandemia. E tenho certeza que foi uma permissão de Deus. Na altura eu estava nos Estados Unidos e voltei para ir para Portugal, mas eu pensei, vou passar no Brasil, vou ficar lá 30 dias, ver a minha mãe e vou voltar para Portugal. Já tinha passagem comprada e tudo. Uma semana antes que eu cheguei, na outra semana começou a pandemia. E fechou as fronteiras, eu não consegui voltar. E daí eu fiquei aqui no Brasil 9 meses com essa brincadeira da pandemia. Aí, esse tempo eu passei, esses 9 meses, meu irmão estava aqui em Valadares, estive aqui com ele. Ele estava com 18 anos, ele fez 19 em novembro, eu ainda estava aqui. Só que os jovens de hoje em dia, né, têm aquelas escolhas de vida. E o meu irmão acabou não fazendo boas escolhas da vida dele. E quando foi no dia... Eu cheguei em Portugal, fui embora dia 15 de dezembro para Portugal. E no dia 24 eu perdi meu irmão. Eu estava numa outra cidade em Portugal, que eu fui visitar uma amiga para passar o Natal com ela. E era 11 horas da noite lá, mas ainda era cedo aqui ainda, quando eu recebi a notícia que meu irmão tinha sido morto. Então, para mim, a história mais triste da minha vida é a de ter perdido meu irmão. Porque a nossa família nunca mais foi a mesma. Hoje a gente não... A minha mãe e minhas irmãs já não são de comemorar Natal.
E hoje a gente já não vê o Natal mais como antes. Já não é mais a mesma coisa, já falta alguém ali. E, e assim, eu vejo, né, o quanto a minha mãe sofre, porque já são 4 anos, e são 4 anos que a minha mãe chora. Então, é uma página que eu tenho na minha vida que, além de ser triste, vai ser triste pro resto da vida. Não tem, não tem como apagar essa página. Vai ser uma página que ela vai estar sempre ali, vai ter sempre algo é, que nos traz alguma lembrança. Como você fez ou tem feito para lidar com a pior dor que existe na face da Terra, que é a dor do luto, que é a dor de você ter que conviver com uma angústia e, de fato, um sofrimento pelo simples fato e grandioso acontecimento, infelizmente falando, de perder um ente tão querido e de saber que você nunca mais vai ter essa pessoa especial na sua vida aqui na Terra. Como é que a Ana Paula tem feito para lidar com a dor da perda de um irmão tão querido, não só por você, obviamente, mas de uma pessoa tão querida e benquista por todos os seus familiares? Olha, no início, principalmente, foi algo assim que eu buscava saber como que eu ia lidar, até porque eu não estava aqui no Brasil. Quando eu recebi a notícia, eu estava em Portugal. Eu também já estava passando por uma fase bem complicada, porque com a pandemia eu acho que dificilmente alguém falar que não ficou com algumas sequelas. E foi uma altura que eu tive que passar 9 meses no Brasil e eu não queria passar, então eu acabei começando a ter um começo de depressão nessa altura. E foi quando eu consegui voltar para Portugal, eu tive essa perda do meu irmão. Então, assim, eu já nem sabia mais como lidar com aquilo. Primeiro que eu já estava lidando com a questão da depressão, estava tomando já medicamento para poder me ajudar com a depressão, e veio a morte do meu irmão. Meu filho estava no Brasil, eu estava em Portugal sozinha, sem família, sem nada. E a única coisa que assim eu conseguia mesmo fazer para poder lidar com a situação era buscar mesmo força em Deus. Porque eu já estava nessa situação da depressão. Se eu não tivesse buscado força em Deus, talvez até eu poderia ter tomado algumas decisões e fazer até algo que prejudicasse até a mim mesma. Mas sempre buscando ali em oração, pedindo Deus força. Eu sempre tenho, uma vez no mês, que é entre o dia 20 até a data que meu irmão faleceu, eu fico muito mal. Nesse período, eu até peço às pessoas, não fala comigo, não conversa comigo. Me deixa no meu canto quietinha, porque assim, não sei, depois que o meu irmão morreu, eu fiquei com isso nesse período do dia 20 até o dia 24, sem conseguir comunicar com as pessoas, sem conseguir me socializar com elas. E às vezes eu falo, gente, eu tô tô chegando no dia 20, então, se você tiver que querer falar alguma coisa comigo, fala, porque depois, quando dá o dia 20 até o dia 24, eu fico péssima. Isso já são 4 anos. Então, assim, é uma dor que a gente não tem muito o que fazer, a gente só tem mesmo que aprender a conviver, porque não tem remédio. Tinha dia que eu falava com Deus, Senhor, não tem nenhum remédio para poder ajudar, nem que seja aliviar
essa dor, não tem remédio. A gente só tem mesmo que aprender a lidar com a dor e também não deixar com que isso também para os nossos planos de vida, nos limita, porque se a gente for olhar o luto, você vai viver ele pro resto da vida. Sim. Porque, não estou dizendo, ele não tem remédio, ele não tem nada que possa curar e tirar, mas a gente só tem mesmo que aprender a lidar e a conviver com ele. E eu acho que nada melhor do que pedir ajuda para Deus, né? Com certeza. Se ao invés dessa pessoa aqui estivesse na sua frente o seu irmão, o que você falaria para ele hoje? Eu falava para o meu irmão, foi a última palavra que eu falei, né? A última conversa com ele foi pelo telefone. A gente trocou mensagem e a última coisa que eu falei para ele, ele me respondeu, foi que eu te amo. E ele falou, também te amo. Era o que eu falaria para ele, o quanto ele é importante, porque a gente, às vezes, quando você tem a pessoa, você não fala tudo para ela que você sente, você não expressa tudo que a pessoa ela tem ali de importância para a sua vida. E, às vezes, quando você não tem, no meu caso hoje, que eu não tenho, tudo que eu tinha vontade de falar, se eu pudesse hoje falar, eu falava. Às vezes a gente não fala porque às vezes a gente é um pouco duro numa coisa, às vezes também tem um pouco de vergonha. E o meu irmão, na altura mesmo, que eu estava aqui, lá em casa, eu sempre sou muito brincalhona. Eu sempre gosto de abraçar os meus irmãos, gosto de beijar. Eu falo para eles também que eu amo. Mas esse meu irmão mesmo, ele era muito, muito duro. Às vezes eu ia brincar com ele, falar com ele que eu amava. Ele falava, ai, menina, me dá licença. Me deixa eu quieto. Às vezes ele, mamãe, olha a Ana Paula aqui, tira a Ana Paula daqui. Mas se eu pudesse, eu faria tudo de novo e ia ter mais. E uma das coisas que eu faria, que isso me atrapalhou muito, foi eu acabei tomando um pouco da responsabilidade da morte do meu irmão. Porque eu fiquei me massacrando com isso. Eu pensava assim, eu podia ter feito mais por ele. Na altura, eu até disse para ele, falei assim, Mário, espera que eu estou indo para Portugal. Assim que eu chegar lá, eu vou te levar, porque agora eu não consigo, porque a fronteira está fechada. Como você não tem documento, você não consegue entrar comigo. Mas assim que eu chegar, eu vou te levar. E engraçado que ele falou comigo assim, quando você me levar, eu já morri. Ele falou assim comigo. Ele, assim, ele já pressentia que ele ia morrer. Eu falei, não, Mário, eu vou te ajudar, vou te levar. Ele falou assim, não vai dar tempo de você me levar. Então, assim, se eu pudesse hoje, eu faria pelo meu irmão tudo que eu não deu tempo de fazer. Então, assim, eu tomei um pouco daquela responsabilidade, porque eu sei que se eu tivesse olhado mais para ele e ajudado ele mais, ainda mais nessa fase deles jovem, adolescente, é uma fase mais complicada, porque eu também já tive aquela idade. A gente é mais rebelde. Sim. Às vezes a gente recebe um conselho, mas não aceita. Fala, não quer saber de conselho, isso e aquilo. Mas se eu pudesse, hoje eu faria para ele o que eu não deu tempo de fazer e muitas das coisas que deram tempo de fazer, mas eu não vi. Eu fiquei tão assim, depois eu me inculpei bastante, porque eu pensei assim, gente, eu fiquei tão preocupada com meus problemas que eu não conseguia ver os problemas de quem estava do meu lado. E meu irmão estava, tipo assim, pedia socorro, mas eu estava tão assim, agoniada com o meu problema que eu não conseguia ver o dele. Em contrapartida,
Qual é o capítulo mais bonito da sua vida? O capítulo mais bonito da minha vida sempre vai ser o Kaique. O olho até brilha, né? Até pra ver daqui, quando fala dele. Sempre vai ser o Kaique. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Sim. Frei Inocêncio. Muita lembrança boa. Governador Valadares. Amo. Vida. Muito grata pela vida. Uma palavra. Deus. Tudo. Amor. Tem muito. Carinho. Tem bastante. Mãe. Abaixo de Deus, tudo. Maternidade. Melhor coisa que me aconteceu. Estética. Amo. Kaique. Tudo também abaixo de Deus. Mário. Muita lembrança boa dele. Saudade. O Mário. Ana Paula. Ana Paula. Acho que uma mulher muito batalhadora. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu tenho até ela tatuada aqui. Aí gosta da frase mesmo, até tatuou. Fala, gratidão é a memória do coração. Excelente frase. Se tem uma frase que ela de fato expõe o verdadeiro sentido da palavra gratidão, talvez seja essa. Porque de fato é exatamente isso. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. O que te faz chorar? Lembrar do Mário. O que te faz feliz? O Kaique. Defina essa conversa com uma palavra. Eu vou usar a minha frase preferida, que a gratidão é a memória do coração. E eu sou muito grata pelos momentos difíceis e pelos momentos bons. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade, carregarei comigo para sempre o dia de hoje, dia 1º de abril. Não é mentira, é mais que verdade de ter tido a oportunidade de ter te conhecido pessoalmente e eternizado sua maravilhosa história de vida, até porque o jornalista, ele tem como incumbência, isso a gente aprende lá na faculdade, contar histórias e também ouvir histórias. E o propósito aqui do Resenha Cast é ouvir histórias marcantes, edificantes de pessoas que fazem por onde, não só em Valadares, ou também em outro país, em outro continente, como é o seu caso. Parabéns pela mulher que você é, parabéns pela sua história, parabéns pela sua vida. Tenho certeza que o Kaique é muito feliz de ter uma mãe como você, e a sua mãe tem muita felicidade de ter uma filha como a Ana Paula, batalhadora, vencedora, guerreira, e que terá aí pela frente muitas e muitas mais outras vitórias daqui para frente, como você sempre teve, aliado a muitos desafios e muitas batalhas, mas também com muitas vitórias, até porque é assim a nossa vida, né? A vida de todos nós presentes aqui nesta terra. Obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Se você viu o Cristiano Ronaldo lá um dia, manda um abraço para ele. Eu que agradeço. Olha, muito obrigada. Eu espero o ano que vem eu voltar no Brasil. Espero voltar aqui. Com certeza. Voltar sempre aqui e contar novidades. Agora, esse ano, dia 26 e 27, eu vou participar de um evento lá na Suíça. Que legal. Ela é internacional. O ano passado eu participei dos melhores do ano. Então, assim, para mim é muito gratificante trazer para Valadares e também para Frei Inocêncio, porque foi aonde eu cresci, né? Mostrar para as pessoas que aqui de Valadares e de Frei Inocêncio tem pessoas que tá crescendo lá fora, deixar o nome de Valadares e de Frei Inocêncio ali marcado para
outras pessoas lá fora também. Com certeza. De Valadares, de Frei Inocêncio para o mundo. Essa é a Ana Paula. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. O Resenha Cast de hoje para lá de especial e essencial, afinal de contas, né? Justamente o primeiro episódio deste mês de março vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto amanhã com mais uma história fundamental para a história, para o enredo de vida de Governador Valadares. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.